no Giro Ambiental de hoje a gente vai falar sobre um estudo que avalia a possibilidade do uso das águas subterrâneas para o abastecimento das cidades de Americana e Nova Odessa. E para falar mais sobre o estudo, por que da necessidade desse estudo e como ele vai funcionar, a gente convidou o coordenador de projetos das bacias do PCJ, Diogo Pedroso, que já está aqui com a gente. Muito obrigada pela sua participação, Diogo. Olá, boa tarde, imagina. Diogo, queria que você contasse para a gente, para começar, por que da necessidade desse estudo, né? Americana e Nova Odessa, por que essas cidades demandaram dessa busca por alternativas? Bom, já existem alguns estudos da região das bacias PCJ que foram feitos no passado, ali na década de 90, no início dos anos 2000, e mais recentemente um estudo contratado pelos próprios comitês PCJ para o plano de monitoramento das águas subterrâneas identificou um grande adensamento de uso de água subterrânea nessas regiões, nesses dois municípios, o que demandou a necessidade de entender um pouco melhor o comportamento desse uso. Lembrando que, diferente das águas superficiais, dos rios que nós vemos, a água subterrânea ela está ali confinada em alguns locais dentro do subterrâneo, que é mais difícil a nossa compreensão no dia a dia do seu comportamento. Então isso levantou aí a nossa necessidade do comitê de compreender um pouco mais o comportamento e o uso dessa água nessa região, principalmente desses dois municípios, que começou ali na identificação da necessidade de entender isso que eu comentei. Diogo, para quem está assistindo, eu queria que você falasse também da importância de ter a licença para o uso dessas águas, né? Porque a outorga é dada, né, mediante a procura dos órgãos responsáveis, mas tem muita gente que faz o uso dos poços artesianos sem a licença e, portanto, a gente não consegue medir como é que está sendo feita esse uso, não é? Um ponto importante da gente destacar é que a gente observou nos estudos anteriores e até mesmo em relatórios que o Comitê PCJ elabora todos os anos, que é o relatório da situação das bacias, um aumento do uso da água subterrânea, mas isso não está ligado diretamente ao aumento efetivo, e sim de um esforço do governo, do órgão do governo do estado, que é a Agência de Águas do Estado de São Paulo, hoje a SP Águas, o antigo DAE, que avançou na análise do cadastro dos usos. Então, a fiscalização vem aumentando e isso mostra a necessidade da gente entender quem são esses usuários. Então, de fato, a gente tem muitos usos ainda não cadastrados junto ao órgão e essa falta de cadastro dificulta também o entendimento do comportamento. Então, sempre que for perfurar um poço, fazer a utilização da água subterrânea, é necessário, de fato, pedir autorização para a SP Águas, o órgão responsável por isso, para que ele emita essa autorização, a outorga, ou então, a depender do uso, da dispensa de outorga. Não é a agência das bacias PCJ, a qual eu represento aqui, que trabalha com isso, é a SP Águas, um órgão do Estado de São Paulo, que é aquele ente que é responsável por isso, o órgão gestor que faz a gestão e que é a emissão desse documento, que é a outorga pelo uso do recurso hídrico, tanto superficial quanto subterrâneo. Então, como é que vai funcionar esse estudo? É uma agência terceirizada, uma empresa terceirizada que vai fazer o estudo? Foi uma própria parceria entre governo e universidades? Como é que vai funcionar? O estudo ele foi contratado por meio de um processo licitatório, onde empresas participaram, entenderam ali que caberiam a elas virem aqui participar disso, foi publicado um edital, seguindo todos os ritos ali que a agência das bacias PCJ segue para um processo licitatório, e a empresa vencedora foi a empresa Água e Solo, uma empresa extremamente capacitada para esse tipo de trabalho. O processo licitatório ele exigiu ali a comprovação de capacidade técnica da empresa e dos profissionais atrelados à empresa para exercer esse tipo de trabalho. Então a contratação ela se deu no final do ano passado e o estudo se inicia agora, precisou aí de um tempo para alinhar tudo aquilo que são as expectativas para esse contrato, tudo aquilo que estava ali bem estruturado no nosso termo de referência, que é o que alinha aquilo que deverá ser executado, e a empresa agora inicia agora no mês de fevereiro os efetivos trabalho. O primeiro produto é o plano de trabalho que a empresa
irá apresentar para a execução desse trabalho. Então, esse trabalho ele irá ser executado por meio de uma empresa contratada, terceirizada, com um know-how específico para isso, com o recurso das cobranças do uso da água nas bacias PCJ. Certo, Diogo, porque é um trabalho específico, né, acredito. E eu queria que você falasse, então, quais são as etapas desse estudo e o tempo previsto para ele para entregar esse mapeamento, né, do uso das águas subterrâneas. O estudo está previsto para ser executado ali num período de 18 meses. Vão ser 7 produtos, mais um relatório final. Inicia-se ali com o plano de trabalho, onde a empresa vai apresentar tudo aquilo que ela pretende executar, na verdade a forma como ela pretende executar. Existem ali serviços de campo, que a empresa vai fazer a avaliação dos poços, medir a pressão nesses poços, medir a qualidade da água nesses poços. Depois disso, ela passa a fazer a análise desses dados, a estruturação do banco de dados, então são 2 trabalhos ali no campo, a estruturação de um banco de dados e depois a proposta em cima daquilo, então tudo aquilo que foi analisado é feito uma proposta e, por fim, um plano de ação para aquilo que precisa ser feito para análise do controle do uso nessa região dos 2 municípios. Então, um trabalho bastante complexo, realmente bastante técnico e específico que a empresa vai precisar executar. E esse trabalho ele será acompanhado de perto por um grupo técnico, um grupo de acompanhamento de uma Câmara Técnica do Comitê PCJ, que é a Câmara de Água Subterrânea, e um grupo composto ali por mais ou menos 10 pessoas, vai acompanhar todos os relatórios, todos os trabalhos que a empresa entregar. Então, além do acompanhamento contratual da agência, um grupo de técnicos especialistas da água subterrânea vão acompanhar esse trabalho de perto aí. Maravilhoso, né? E eu estava vendo os números, né? A região ali de Americana e Nova Odessa são responsáveis por 9,42% do total de habitantes aqui da região metropolitana de Campinas, que tem 3,17 milhões de habitantes. É bastante gente, né, Diogo? A nossa região, aqui das bacias PCJ, ela já perfaz quase 6 milhões de habitantes, né? 5,8 milhões de habitantes. É uma região bastante adensada e essa própria região ali entre Americana e Nova Odessa tem uma conurbação com Sumaré, com Santa Bárbara. Então, a região ela é muito adensada, tanto populacionalmente quanto nos usos industriais. O maior uso nas bacias PCJ ele é destinado ao próprio abastecimento urbano. Mas a nossa região ela é responsável por uma parte significativa do PIB do estado de São Paulo, ou seja, uma grande produção está atrelada aqui à nossa região. Então, por isso, há grandes usos ali, há uma movimentação de pessoas intensa na região, há um adensamento urbano e um adensamento também industrial nessas 2 cidades, e também no todo o eixo que existe, né, o eixo Anhanguera, Bandeirantes, a própria Luiz de Queiroz aqui, que leva a ligação desses municípios com as grandes rodovias de circulação. Ou seja, esse estudo vai subsidiar o uso das águas subterrâneas a partir da sua conclusão com qualidade, com sustentabilidade, de uma forma que a gente não prejudique o sistema hídrico que já vem sofrendo muito de uma forma geral, né? Com a mudança dos regimes de chuva, inclusive. É muito importante a gente lembrar que precisa haver um equilíbrio. A gente pensa que a água subterrânea, principalmente porque a gente não enxerga, o rio a gente vê ele baixar, quando tem períodos de chuva a gente vê o rio subir. Quando tem períodos mais secos o rio ele baixa, a água subterrânea a gente não vê isso. Mas a água subterrânea ela sustenta o rio também, é preciso ter um nível de equilíbrio entre a água subterrânea e o manancial superficial, e ele precisa ter esse equilíbrio para que seja sustentado e tenha esse rio perene, que é os rios constantes que nós temos aqui na nossa região. Então é importante que esse estudo seja feito para que a própria bacia, a própria região conheça mais da utilização das águas na nossa região, principalmente nessas 2 cidades. Os principais usuários, é importante destacar que Americana e Nova Odessa, pelos levantamentos da Agência Nacional de Águas e Saneamento Básico, pelo Atlas de Abastecimento Urbano, elas não utilizam, essas 2 cidades não utilizam água de subterrânea para o seu abastecimento público. Então, no geral,
o que pode ter ali de uso de água subterrânea nessas duas cidades é provavelmente para destinação de uso industrial ou algum uso em condomínio, usos comerciais, por exemplo, shoppings. Então isso que o estudo vai identificar de maneira melhor. Ele vai utilizar a base da SP Águas, a base de outorgas, de cadastro, outras bases que existem em órgãos responsáveis por compreender essa água, o uso da água subterrânea, e analisar isso de maneira mais a fundo. Então é importante destacar que o estudo ele não vem para orientar o uso da água para o abastecimento urbano em si, ele vem para entender a dinâmica do uso nessa região em relação tanto à quantidade quanto à qualidade da água que é consumida por esses usuários que, no geral, não são usuários das próprias cidades ali como abastecimento público. Perfeito, Diogo. Muito obrigada pela sua participação. Queria que você deixasse os contatos para quem tiver mais curiosidade ou um site que a gente possa acompanhar o estudo. Claro, imagina, eu que agradeço. Pode entrar no site dos comitês PCJ, se fizer uma busca rápida ali vai encontrar o site dos comitês, o próprio site da agência, agência.baciaspcj.org.br, e o contato aqui da nossa coordenação, da coordenação de projetos, projetos@agência.baciaspcj.org.br. A gente está à disposição para maiores esclarecimentos e agradeço à TV Câmara, a você, Alexandra, em nome da diretoria da agência, dos comitês PCJ, pelo interesse nesse tema aí tão importante para a discussão da gestão dos recursos hídricos aqui na nossa região. Certeza. Muito obrigada, Diogo, mais uma vez. E para você que nos acompanha, continue com a gente, porque agora é hora daquele giro ambiental pelas curiosidades do Brasil e do mundo. Quando o corpo humano é exposto a temperaturas extremas, seja frio ou calor, que se desviam da faixa ideal de 36,5 a 37 graus centígrados, ele pode sofrer do estresse térmico. Um estudo da Fiocruz, divulgado pelo Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovação do Brasil, alerta para os riscos do estresse térmico, que pode levar ao aumento da mortalidade por doenças cardiovasculares e respiratórias. Em situações de calor extremo, o corpo pode ter dificuldades para regular sua temperatura, resultando em superaquecimento. Esse problema é agravado durante ondas de calor ou quando a alta temperatura se combina com a alta umidade, o que pode levar à desidratação, exaustão física e mental, insolação e outros problemas de saúde. A água da torneira passa por um rigoroso processo de tratamento antes de chegar às nossas casas. Inicialmente, a água dos rios, lagos ou aquíferos é coletada e levada para estações de tratamento, onde substâncias químicas são adicionadas para remover os poluentes. Em seguida, a água é filtrada e recebe desinfetantes como cloro para eliminar as bactérias e outros micro-organismos. No Brasil, cerca de 84% da população recebe água tratada, segundo a Agência Nacional de Águas e Saneamento Básico, a ANA. Embora o tratamento seja eficaz, a água pode conter subprodutos resultantes da reação entre os desinfetantes e outras substâncias presentes na água. Um estudo recente identificou a cloronitroamida, um subproduto da cloramina, que pode ser difícil de monitorar. No entanto, em áreas com rede de água tratada, a água da torneira geralmente é segura para o consumo e, em alguns casos, pode até ser mais vantajosa que a água mineral. O plástico preto, comum em eletrônicos e utensílios domésticos, tem sido alvo de pesquisas devido aos seus componentes químicos. A cor escura desse material é frequentemente resultado da adição de negro de fumo, derivado da combustão de produtos de petróleo. Embora o negro de fumo confira resistência e durabilidade ao plástico, estudos recentes, como o publicado na Chemosphere em outubro de 2024, identificaram a presença de retardadores de chama tóxicos em utensílios de plástico preto.
A preocupação reside na potencial liberação de substâncias nocivas durante o uso desses produtos, especialmente em utensílios de cozinha e recipientes para alimentos, o que poderia representar riscos à saúde humana. Esse estudo tem sido alvo de críticas por parte de alguns pesquisadores devido a possíveis falhas de metodologia.